Hoje em dia é muito comum você encontrar jovens que ficaram milionários com a internet e geralmente o discurso é sempre muito parecido. São pessoas que ganham muito dinheiro sem fazer muito esforço, trabalhando apenas online, apenas ali com o seu celular, e às vezes essas coisas colocam a gente até um pouco para baixo. A gente pensa, pô, como é que essas pessoas conseguem fazer tanto dinheiro de uma forma tão fácil e eu tô aqui me matando muitas vezes para ganhar um salário mínimo? E a verdade é que existe uma outra realidade que não é tão mostrada, que ela não gera tanto engajamento como essa realidade dos milionários, mas é a realidade da maioria dos brasileiros que tentam conseguir algo melhor na vida. Tudo isso que você vê nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu TikTok, não se aplica a nem 10% da população brasileira. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo, para que você tenha uma referência e para te mostrar como é a vida real de um jovem pobre que decidiu empreender, que quer conseguir um futuro melhor tanto para ele quanto para sua família, que é o meu caso e pode ser o seu caso também. Então esse é o objetivo desse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo e deixar o seu like, porque tenho certeza que esse conteúdo vai ser útil para você. O meu nome é Guilherme Lopes e esse é o Vivendo em Alta Performance. Bom, o primeiro desafio de um jovem pobre que decidiu empreender é a falta de capital suficiente. Isso geralmente se aplica à maioria das pessoas que querem começar um negócio, que querem começar a empreender. Normalmente, quem decide empreender, que não veio de uma família rica, acaba tendo muita dificuldade nessa parte porque ela não consegue focar totalmente ali no seu negócio, justamente porque ela tem muitas outras coisas para pagar ali com o próprio emprego que ela tem. Então, é praticamente impossível ela simplesmente largar aquele emprego. Muitas vezes as pessoas têm faculdade para pagar, às vezes se você já tem filho, você tem que sustentar os seus filhos, sustentar a sua família, se sustentar também, às vezes pagar um aluguel, então isso acaba sendo muito complicado e entra uma outra barreira também, que é a barreira do tempo. A maioria de nós, quando a gente tenta começar a empreender, a gente já passa grande parte do tempo ali trabalhando, nosso emprego normal, geralmente das 7 às 5, algo assim, pelo menos era assim comigo, e à noite a gente vai estudar, ou às vezes vai dedicar um tempo com a nossa família quando a gente tem esse período, então acaba ficando mais complicado ainda para você conseguir empreender. Bom, a solução que eu encontrei para isso, e foi algo que me ajudou bastante, foi encontrar pequenos momentos do meu dia e aproveitar para focar no meu negócio naqueles momentos. Então, no meu caso, eu trabalhava ali das 7 até as 5 da tarde e à noite estudava também, só que tinha alguns intervalos que eu conseguia aproveitar para criar o meu negócio, para começar a estudar sobre empreendedorismo, esse tipo de coisa. Então, algo que eu te aconselho a fazer também. Se você não tem muito tempo, se você não tem muito capital para investir em um curso muito caro, um curso de empreendedorismo, alguma coisa assim, tente ir por você mesmo. Tem vários vídeos no YouTube que te ensinam formas de você começar a empreender, vários vídeos que você pode aprender qual que é o melhor caminho. Obviamente que muita coisa você vai aprender apenas na prática, mas é importante que você tire um tempo para você focar em você também, senão você sempre vai ficar nessa corrida de apenas ter um emprego, estudar e nunca vai conseguir focar no seu negócio e focar no seu empreendimento. Bom, o segundo desafio de um jovem pobre que quer empreender é a falta de apoio da família e dos amigos. Eu não sei se você passou por isso, mas é muito comum quando você começa a seguir um outro caminho que não é o caminho tradicional de arrumar um emprego e fazer uma faculdade, muitas pessoas às vezes acabam te criticando e até te colocando para baixo por tomar essa decisão. E muitas vezes não é nem por maldade, às vezes elas não fazem isso para te prejudicar, para te colocar para baixo, principalmente quando é relacionado aos nossos pais. Eles acabam ficando preocupados com qual caminho que a gente vai seguir, o que a gente vai fazer, ficam até com um pouco de medo do que pode acontecer com a gente. Às vezes algum familiar, alguém próximo tentou e acabou se frustrando ali, eles não querem que você acabe tendo essa mesma frustração, eles acabam jogando isso para você e tentando fazer com que você fique no caminho tradicional, mas na verdade eles não percebem que isso acaba te atrapalhando e te colocando para baixo. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu terminei o ensino médio, eu decidi por não fazer faculdade e focar em cursos mais específicos para empreendedorismo, focar em curso de inglês também, porque eu sabia que é algo que eu ia utilizar de uma forma ou de outra, e isso foi bem complicado, porque as pessoas sempre acabavam falando, pô, você não vai fazer uma faculdade, mas você precisa de uma faculdade, e eu sempre tive um pensamento diferente sobre isso, né? Eu penso que a faculdade ela é sim útil, mas dependendo da área que você vai trabalhar. E quando a gente fala de empreendedorismo, de negócios, a realidade é que é melhor que a gente aprenda com pessoas que já passaram por isso, e eu sempre tive na minha cabeça que eu não encontraria as respostas que eu precisava em uma faculdade, então por isso que eu decidi não fazer. E a solução que eu encontrei para não deixar isso me colocar para baixo, essas pessoas, foi me apoiar em pessoas que me entendiam e que me incentivavam no que eu estava fazendo. Muitas vezes tinha algum amigo ali que concordava comigo ou que também estava fazendo isso, e eu usava essas pessoas para me apoiar. A dica que eu te dou é essa, que se você não tem ninguém,
que você se apoie em você mesmo, que você se dê essa força para que você possa continuar e não se abater com esses comentários dessas pessoas. Como eu te falei, muitas vezes elas não querem nem te colocar para baixo, elas querem te proteger, mas elas não entendem que aquele caminho que elas estão sugerindo não bate com o futuro que você quer para você. Um outro desafio de um jovem que quer começar a empreender é a falta de referência. Normalmente, os nossos familiares, os nossos amigos, eles não escolhem esse caminho do empreendedorismo, eles acabam indo no caminho tradicional da CLT, de arrumar um emprego, fazer uma faculdade, e isso acaba sendo complicado porque a gente não tem muito em quem se espelhar. A gente tem poucas referências de pessoas que traçaram esse caminho, então a gente fica meio que perdido muitas vezes, sem saber por onde começar, sem saber o que fazer. E algo que me ajudou muito a passar por esse problema foi escutar pessoas que já trilharam esse caminho do empreendedorismo vindo de baixo e conseguiram chegar em lugares que eu quero chegar. Então, por exemplo, o Flávio Augusto é uma pessoa que eu acompanho muito, que eu admiro muito também. Então eu uso ele como um espelho porque eu sei de onde que ele veio, ele sempre conta a história dele, que ele veio de uma favela do Rio de Janeiro e hoje ele já é bilionário, ex-dono do Orlando City. Então eu tento me espelhar em pessoas que já trilharam esse caminho e que têm conteúdo para agregar na minha vida e que vão conseguir somar. Não adianta você ficar escutando pessoas que nunca passaram por aquilo, que nunca trilharam esse caminho do empreendedorismo, que muitas vezes elas vão mais te atrapalhar do que te ajudar. Então, algo que me ajudou muito foi escutar pessoas que já tinham passado por isso, que já tinham empreendido, e com as coisas que elas falavam, com as dicas que elas davam, principalmente o Flávio, é algo que eu sempre trouxe para minha vida e apliquei nos meus negócios, nos meus empreendimentos. Então, sempre foi algo que me ajudou muito. Um outro desafio de quem quer empreender, e esse é um problema muito complicado, é a ansiedade. Não é incomum você ver pessoas que às vezes escolheram o caminho tradicional e já estão dando certo, já estão comprando carro, casa, tendo uma família, já conquistando as coisas que você quer também, mas que você não está conseguindo sair do lugar. Então muitas vezes a gente se sente atrasado. A gente para e pensa, pô, será que eu escolhi o caminho certo? Será que eu estou fazendo do jeito certo? E isso acaba gerando uma certa ansiedade. Não adianta você ficar se comparando com outras pessoas pensando que você está atrasado. Cada pessoa tem um tempo diferente na vida. Eu já falei aqui em outros vídeos que existe uma comparação boa, que é quando você se compara com uma pessoa que conseguiu chegar onde você quer chegar e você usa ela como um espelho para que você consiga chegar de uma maneira mais fácil, se espelhando nela, seguindo os passos que ela trilhou, né? Só que ao mesmo tempo você não pode se comparar com uma pessoa e se colocar para baixo, pensando que ela tá muito na sua frente, pensando que, pô, ela tem a mesma idade que eu, já tá ganhando muito mais do que eu. Isso é algo que vai te trazer uma certa ansiedade e só vai te prejudicar, não vai te ajudar em nada. Então, às vezes você vai sim acabar se auto-sabotando, se atrapalhando por causa da ansiedade, mas o que você precisa fazer é que você precisa parar e entender que você está no seu tempo, que não é porque uma pessoa já conseguiu que você está atrasado. Cada pessoa tem o seu tempo para atingir o objetivo. Bom, o último desafio que eu coloquei aqui de quem quer empreender, e não se aplica nem apenas a pessoas pobres, mas também às vezes pessoas que têm dinheiro acabam passando por isso, que é a vontade de desistir. É muito comum que às vezes você tenha vontade de largar tudo, vontade de desistir, jogar tudo para cima, e seguir o caminho que aparentemente é o mais fácil, que é arrumar um emprego, fazer uma faculdade, e é o caminho tradicional. Mas o que acontece é que esse caminho que aparentemente é mais fácil não vai te levar muitas vezes ao objetivo que você quer para você. Então o que você precisa entender é, será que esse caminho da CLT, da faculdade, vai me levar aos objetivos que eu quero? Será que a minha ambição bate com esse caminho? E você precisa fazer essa pergunta para você e começar a entender se vale a pena mesmo. E muitas das vezes, se você quer empreender porque você já quer ter uma vida acima da média, você já quer conseguir conquistar coisas que a maioria das pessoas não conquistaram. Então uma coisa que eu faço é sempre lembrar dos meus motivos, do que me fez começar. Então eu paro e penso, pô, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô aqui gravando esse vídeo, ensinando outras pessoas sem cobrar nada? Qual é o motivo de eu estar fazendo isso? E é isso que me ajuda a continuar, me ajuda a manter o meu foco no meu objetivo e a não acabar desistindo no meio do caminho. Então o que eu te aconselho é que você se apegue aos seus motivos e além disso comemore as pequenas vitórias também, coisas que para outras pessoas podem ser besteira, mas que para você é uma vitória muito importante. Quando eu completei 18 anos, o meu objetivo ele era tirar minha habilitação e comprar uma moto, porque eu ia trabalhar de ônibus todos os dias, como a maioria das pessoas, e sempre pegava aquele ônibus muito lotado, estrumbado, e ali o meu sonho era ter uma moto para que ficasse um pouco mais fácil, para que eu pudesse ir trabalhar de uma forma mais confortável. Só que ao mesmo tempo era algo muito distante da minha realidade. Mas aos poucos ali eu fui trabalhando, fui juntando dinheiro, juntando aos pouquinhos, dando um jeito, e acabou que eu consegui comprar essa moto com os 18 anos. E às vezes quando eu falava isso para outras pessoas, as pessoas pensavam, pô, mas é algo tão simples. Claro, algo legal, mas tão besta assim, sabe? Mas a verdade é que para mim aquilo era algo muito importante porque é algo muito distante para mim.
Então, muitas vezes as pessoas vão tentar diminuir os seus sonhos, diminuir as suas pequenas vitórias, porque para elas vão ser coisas simples, vão ser coisas bestas, mas que para você não é. Então, meu conselho é que você não deixe essas pessoas te colocarem para baixo. Se você tem um sonho, corra atrás dele. Se você tem um objetivo, mesmo que ele pareça besta, e comemore essas pequenas vitórias. Isso não é só relacionado a dinheiro. Às vezes, sua pequena vitória é conseguir falar em público, por exemplo. Sua pequena vitória é ter mais disciplina para trabalhar um dia inteiro sem acabar desfocando. Talvez sua pequena vitória seja acordar mais cedo num dia. Então, meu conselho é que você se apegue a essas pequenas vitórias e continue no seu caminho sem desistir. O meu intuito aqui é te mostrar que você não está sozinho nesse caminho. Existem milhares ou milhões de outras pessoas que decidiram por empreender, decidiram não seguir o caminho tradicional, que estão tentando algo a mais da vida e que essas pessoas estão dando o seu melhor para conseguir. Então, o que eu quero te passar aqui é que você não está sozinho nessa, que existem outras pessoas que também estão tentando e eu tenho certeza que uma hora você vai conseguir. Eu decidi fazer esse vídeo com o mínimo de roteiro possível e sem muitos cortes também, porque o meu intuito aqui é mostrar a realidade, a minha realidade de alguém que quer empreender, quais são os desafios. Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, pois é algo que me ajuda muito e que me ajuda a entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Eu sempre vou trazer conteúdo de valor aqui pra vocês, beleza? Mas tamo junto, até o próximo vídeo.